Oi, pessoal, que alegria ter vocês de novo aqui com a gente no Coragem para Dizer. O tema de hoje é muito especial e sensível para mim, para todas as mulheres, para a sociedade de uma maneira geral. Mas antes de falar do assunto, eu quero mandar o meu beijo, meu abraço, meu carinho para você que nos acompanha na TVBE de Itajaí, no canal 21.1. E em Joinville, a gente está lá no canal 11.1, na TV Mocinha, aqui em Balneário Camboriú, e na TV BC, para simplesmente nada menos que todo o Brasil, pessoal. E se você também nos acompanha nos nossos canais, pode conhecer os nossos programas na integralidade lá no YouTube, e é isso. Mas hoje, gente, a gente fala de um tema muito forte, muito doloroso e muito urgente. Nós estamos vivendo uma verdadeira epidemia contra as mulheres. A violência contra a mulher tem alcançado números assustadores. E justo aqui, em Santa Catarina, um estado com nome de santa e nome de mulher, que é referência nacional em tantos números da violência, consagrado agora o estado mais seguro do Brasil, ainda é um estado que mais mata mulheres. Nesse tema a gente não consegue arrefecer. Para vocês terem ideia, o mês de novembro foram 9 mulheres mortas e algumas mutiladas, tantas outras machucadas, violadas. E por isso que, para falar sobre esse tema, eu não pensei em outra pessoa, não me veio à cabeça outra pessoa que não fosse você, amiga. A nossa convidada de hoje é a delegada Eliane, ela é titular da DPCAM de Araranguá, que é a Delegacia de Proteção à Mulher, à Criança, ao Idoso, mas não é pelo trabalho dela lá em Araranguá hoje, que também é referência e foi o número 1. Ela acabou de ser premiada como a melhor DPCAM do estado de Santa Catarina, mas não é isso. A Eliane, ela é natural de Nova Erechim, tem uma trajetória marcada pela firmeza, pela sensibilidade, mas também com muita coragem. E ela já enfrentou o crime organizado, ela criou espaços humanizados como a Sala Lilás, ela inventou isso aí, transformou a forma como o Estado acolhe mulheres, crianças, idosos, vítimas de violência. E, além disso, ela também venceu 2 batalhas. Eu olho para ti, eu fico pensando como é que tu teve câncer e superou isso, né? Com a mesma força que tu enfrenta a violência de gênero nos dias atuais. Eu quero te dizer que é uma honra inenarrável recebê-la. Se tem alguém que recebe essa frase, coragem para dizer como de uma forma esplêndida, é tua amiga. E reúne também essa força que eu não sei de onde que tu encontra, que eu acho que é de Deus, é algo de missão, que te faz realizar tantas coisas. A gente vai começar, e aí, claro, eu sempre digo assim, tu já te dá o teu bom dia e já emenda na resposta. Minha amiga, infelizmente a gente está vivendo esse período, né? Eu tenho dito, e muitos amigos têm falado sobre essa verdadeira epidemia, esse caos que se tornou a violência contra a mulher. Eu quero começar te pedindo para te explicar os tipos de violência mais comuns que chegam para a delegacia. Quando a mulher, que é um processo, né? A mulher que sofre violência, pessoal, é muito difícil ela chegar mesmo a delegacia especializada, é um processo até que ela chega lá. Mas, na tua experiência, assim, quais são os tipos de violência contra a mulher mais comuns e como eles se manifestam na prática? Certo. Primeiro, é um prazer estar aqui conversando contigo. Tu sabes o tanto que eu te admiro. Tu és a voz feminina que, para mim, mais ecoa entre os catarinenses. Todos os temas que são caros, né? Não só para as mulheres, como para crianças, coisas que realmente fazem a nossa vida mudar. Eu sempre vejo você lá encampando, brigando e lutando por nós. Então, a minha admiração é enorme e sinto muito prazer em estar aqui hoje conversando contigo sobre esse tema, né, que tanto me move, né, todos os dias. Falando sobre violência contra a mulher, quais são os tipos que mais chegam na delegacia? Primeiro, a gente sempre costuma dizer, né, que para que uma mulher entenda que ela é vítima, vai um tempo. Porque a violência física ela é muito fácil de reconhecer. Bateu, empurrou, machucou.
Então, nesse momento, geralmente a mulher se reconhece vítima, mas a violência nunca começa ali. Ela sempre começou bem antes, né? Com aquela violência psicológica, violência moral, aqueles xingamentos, a forma de fazer com que a mulher perca sua autoestima, fique isolada de amigos, de familiares, para que seja mais fácil manipular e, por fim, chega nessa violência física. Então, a maioria das mulheres que chegam realmente para denunciar, porque um número que até nos assusta, diz que praticamente 75% dos casos são subnotificados. Então, imagina, se a gente já tem tantas denúncias e aumentando sempre, sabendo ainda que a maioria das mulheres não denuncia, não chega, o que elas sofrem não chega ao conhecimento da polícia. Então, quando elas chegam lá e nos encontram, a maioria das denúncias ela trata de lesão corporal, que é quando a violência já chegou nesse estágio da violência física, e a violência psicológica, que tem como o crime que é mais registrado hoje é o crime de ameaça. Então, esses são a maioria dos casos que nos chegam hoje. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, amiga. Muitas de nós, muitas mulheres, elas demoram, como tu falava, demoram a reconhecer que ela está num ciclo de violência. Eu falo porque eu fico arrepiada, porque eu não tenho como não revisitar a minha história, né, a minha vida. E é engraçado, porque a gente passa por um processo, quando a gente consegue superar a violência, é como se a gente pegasse aquela dor, colocasse numa caixinha, escondesse ela dentro de nós e, eventualmente, tem um gatilho. Quando uma mulher é morta, quando uma mulher sofre esse tipo de violência, parece que a gente se dá conta de quantos anos a gente perdeu. Eu demorei muitos anos, com todos os meus amigos dizendo: Paulo, poxa, tu é uma mulher tão inteligente, como é que tu permite que isso aconteça contigo? Como é que tu sabe, ninguém acreditava que aquela Paulinha que trabalhava e que lutava pelas pessoas, na sua vida íntima, passava por aquilo tudo, né? Eu vou te fazer uma pergunta bem importante. Quais são os sinais de alerta para a mulher que está nos ouvindo hoje em casa? Quais são os sinais de alerta que ela tem que observar? Porque é isso, a gente não acha que está sofrendo violência, né? Claro, não tem um perfil de vítima, assim como não tem um perfil de agressor. Nesse tipo de violência, né? É uma mulher que é independente, que ganha seu dinheiro, muitas vezes que anda armada, ela também pode ser vítima. Então, não há um padrão de vítima nem um padrão de agressor. Por isso que muitas mulheres se identificam com essa violência, né? E é muito difícil você perguntar para qualquer uma se não sofreu algum tipo de violência, em algum estágio, em algum momento da vida, né? E os sinais, geralmente, o que eu falo sempre é desconforto. Esse é o primeiro sinal. Você está vivendo um relacionamento que tem que ser bom, que tem que ter amor, que tem que ter respeito, e você começa a se sentir desconfortável dentro daquele relacionamento. Você precisa pisar em ovos para que o teu companheiro não se irrite, para que não cause, né, discussões, e porque geralmente a mulher sempre se sente culpada, né? O que eu fiz? Não, mas se eu não tivesse feito isso, né, a consequência não seria essa. Então, muitas vezes, a roupa que usa, a amiga que conversa, a maquiagem que usa, a forma como ela se comporta, como ela ri, né, com outras pessoas. Então, se ela não pode ser ela mesma, esse é o primeiro sinal. E dali eu posso assegurar para vocês que começa assim e termina ruim, tá, pessoal? Dá ruim. E de fato, estou falando, é muito isso mesmo. As mulheres, tu estava falando, 75% dos casos subnotificados. 75% das mulheres que sofrem violência não denunciam. Eu estava vendo uma estatística, me fugiu agora o número, mas das mulheres que foram mortas, boa parte delas não tinham pedido medida protetiva, nunca tinham feito uma denúncia. Exatamente. É perto de entre 60% a 70% dos feminicídios consumados não havia registro de boletim de ocorrência anterior.
Nossa. É um número é bem assustador. Por quê? Porque a gente sabe, a gente tem certeza que aquele não foi o primeiro ato de violência. Essa mulher já sofria violência anteriormente. E isso sempre é confirmado quando a gente vai fazer a apuração desse caso e ouve vizinhos, familiares, todos eles dizem que essa mulher, de alguma forma, né, já vinha sofrendo algum tipo de violência. Essa mulher que tem medo de denunciar e que não tem certeza se quer denunciar, porque ela pensa, às vezes o marido é um estúpido, mas aí ela pensa na sogra, na cunhada, no cunhado, nos filhos, na família, e aí ela, né, ela tem dificuldade de dar esse passo. Existe um lugar que ela possa ter um aconselhamento? Como onde ela pode chegar? Ela fica com... Tem muita mulher que não quer chegar lá na delegacia, entendeu? Ela tem medo que o marido descubra que ela foi na delegacia. Ela pode falar com alguém por telefone. E eu queria também que tu já emendasse se existe algum canal que se possa fazer esse atendimento psicológico liderado pela Polícia Civil. E o que é, na prática, a Sala Lilás? Como que ela funciona? Então, Paulinha, quando eu falo com mulheres, geralmente eu gosto muito dessa parte preventiva, porque eu já fiquei muito tempo só dentro da minha sala, atendendo, fazendo inquérito, é o meu papel. Só que eu vi que eu não ia conseguir ajudar as pessoas se eu ficasse só ali. E foi daí que eu comecei a me encontrar com a comunidade, a conversar e a falar com as mulheres. E uma das falas que eu sempre faço é que a denúncia, use essa palavra com um efeito mais amplo. A denúncia não é só ir na delegacia e falar para o delegado, para o policial. A denúncia também é falar com alguém de tua confiança, com uma amiga, com uma vizinha, com uma professora, com uma irmã, alguém que você confie. Fale, conte o que está acontecendo, porque já vai ser uma segunda pessoa que vai ter uma visão que vai poder te orientar. É o primeiro passo. Se ela tem medo de procurar a polícia, primeiro denuncie para as pessoas próximas. E depois, uma das nossas lutas é justamente a capacitação dos profissionais. Que a partir do momento que a gente tem um órgão, um equipamento público com profissionais capacitados, a mulher vai procurar, vai se sentir acolhida e ela vai saber que ali é um lugar que ela pode procurar. Imagina você chegar num órgão, numa delegacia, que a tua palavra não é ouvida, tu não é acolhida, você vai ser julgada. Por isso que muitas vezes a mulher não volta. Acaba sendo um trauma maior do que o que ela passou. Então, uma das minhas grandes lutas é essa, é capacitar os profissionais, os policiais, né, para que recebam essa mulher com o acolhimento que ela precisa. Embora o nosso trabalho seja investigação policial, naquele momento e nesses casos de violência contra a mulher, a nossa primeira ação tem que ser acolher. Depois a gente vai investigar, né? Então, a Sala Lilás veio muito para isso. Foi uma boa prática que foi iniciada no estado do Mato Grosso do Sul. E de lá, né, eu vi essas Salas Lilás acontecendo lá, achei fantástico, entendi que seria muito bom a aplicação aqui em Santa Catarina, justamente porque nós tínhamos poucas DPCAMs, né? Isso foi quando? Foi em foi no primeiro ano da pandemia, 2020. Foi no ano de 2020 e nós fizemos a primeira sala, a piloto, funcionou ali no norte da ilha, ali em Canasvieiras. Então, eu tinha escrito o projeto, tinha apresentado o projeto, porque na época eu trabalhava na diretoria da Grande Florianópolis. Sim. Então, tinha Biguaçu, eu tinha lá DPCAM de São José, Palhoça e Florianópolis. E Biguaçu e Santo Amaro da Imperatriz, que eram comarcas, não tinha DPCAM, mas tinha... eram muitos casos, uma demanda enorme.
relacionado à violência contra a mulher. E a DPCAM não pode estar em todos os municípios, mas uma sala lilás pode, né, Claro, amigo? um setor. É só você especializar um policial, 2, que trabalhem com essa matéria. Tu sabe que dos objetivos de te trazer aqui, além de fato compreender e conhecer a tua luta, é porque eu acho que isso todo mundo devia saber, entende? A gente tem muitos heróis invisíveis e tu é uma das nossas heroínas invisíveis, né? A parte, tantas mulheres que tu já salvou e protegeu. Gente, essa moça que vocês estão conhecendo aqui, ó, delegada Eliane, foi a que criou o programa Sala Lilás, que é um sucesso em Santa Catarina e muita gente não sabe disso. Então, quero te agradecer, tá, amiga, pela coragem, porque assim, ó, pensa, ela ia receber o salário dela do final do mês como delegada, pessoal, com sala lilás ou sem sala lilás. Ela só quis arrumar mais uma sarna para se coçar. Ela pensou, opa, isso aqui pode dar certo, pode me ajudar a cuidar de mais mulheres e fazer com que a delegacia se torne um ambiente mais amistoso para recebê-las. Então... É bem assim, é que quando a gente está ali trabalhando no serviço público e a gente percebe que tem como fazer mais, além do que do nosso básico ali do dia a dia, a gente precisa meter a mão, porque é o que vai facilitar o nosso trabalho depois. Eu gosto de fazer projetos, assim, de escrever, de implementar, de sugerir. A Delegacia de Homicídios da capital foi um projeto meu também. Eu fui a primeira delegacia da Delegacia de Homicídios. Eu não sabia. Esse eu não sabia, tá vendo? Eu não estudei. 2008. 2008, a Delegacia de Homicídios também foi algo... Da capital. Não existia nenhuma unidade especializada em homicídios em Santa Catarina. E, na época, começaram a usar as estatísticas de homicídio para apurar a criminalidade. Então, isso foi feito em todos os estados. E eu ouvi uma conversa aqui em Santa Catarina, uma vez estava o secretário de Segurança, o delegado-geral, que era o delegado Maurício, e eu ouvi eles falando sobre isso. E daí eu falei, eu bem metida, né? Falei, eu tenho uma ideia. Uma criação de uma delegacia de homicídios, e inicialmente na capital, né, que é onde os números eram mais elevados. Então, então faz o projeto aí. Eu fiz o projeto e iniciamos com a delegacia de homicídios. Eu comecei lá, fui a primeira delegada, e esses dias eu ainda conversava com o Felipe, que é um agente lá da Homicídios. Ele diz, a gente segue ainda o mesmo método que você criou lá, que era dividir por equipes, e cada equipe que assume o caso fica com ele até o final. Ele não é passado para outra equipe, né? Então, você vai no local, você vê o local, faz o local de crime, fica com o inquérito, ouve todo mundo. Então, assim, aquele caso vai ser daqueles policiais que acompanharam do início ao fim. Igual a gente vê nos filmes aí, que é muito mais eficaz para resolução. Claro, ele tem. Por isso que hoje tem uns índices altíssimos, né, de resolubilidade de homicídios. E eu fico contente, porque eu sei que lá na sementinha lá tem um dedinho meu. Legal. Amiga, a educação ela é uma ferramenta... Eu acho que a educação é o nosso... Eu fico pensando, né? É que a gente quer que o mundo mude, há tempo de a gente enxergar algo diferente. A gente precisa disso para recobrar nossa esperança. Mas eu vejo que a educação, sim, é uma grande ferramenta contra a violência, na prevenção da violência. Tu fazes um trabalho muito forte nesse sentido também, né? Em escolas, em universidades, o trabalho realizado lá na UFSC de Araranguá. Tu acha que, de fato, dali tu consegue enxergar que esse é um caminho? Para mim, ele é o caminho. A gente pode pensar, sempre quando pensa em melhorar os números, né, da violência contra a mulher, a gente tem que pensar em curto, médio, longo prazo. E não tem como, nada vai funcionar se a sociedade não se transformar. E vai se transformar só pela educação. Eu falo por mim, eu sou uma mulher construída com machismo. Eu cresci assim, eu cresci me comportando, né, dentro da cultura do machismo. E eu precisei me desconstruir, aprender, evoluir, estudar. E
E tudo isso me faz hoje enxergar que é somente assim que a gente vai conseguir. Então, não adianta, por mais resistência que tenha, tem muita resistência, mas a gente precisa entender que é educando os nossos meninos e as nossas meninas é que a gente vai transformar. Paulinha, ninguém quer que a sua filha seja vítima de violência doméstica no futuro. Ninguém quer que o seu filho seja um agressor de violência doméstica no futuro. Ninguém quer. Então, a gente precisa transformá-los lá desde pequenininho. O menino tem que saber que se ele chorar, não tem problema ele chorar. Né? Falo muito assim sobre a nossa capacidade. Nós somos diferentes biologicamente, óbvio que nós somos diferentes, mas a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade de fazer, de transformar, de executar, ela é a mesma. Tu sabes que depois que eu consegui, depois de muitos e muitos anos, entender as violências que eu sofri, eu também me dei conta disso, né? Tu trouxe um tema que eu acho que vale a pena a gente aprofundar. Eu digo que a violência, ela nem sempre vem travestida de dor. Ela vem também amparada pelo amor. Aí você tem uma filha, eu tenho 2 filhas, uma de 28 agora e uma de 24. E, assim, na adolescência, quando a menina põe corpo, né? Se a menina gosta de usar roupa muito curta, mãe, minha filha, tu vai usar essa roupa? Uhum. O menino vai brincar até mais tarde. A menina é obrigada a esperar para lavar a louça e secar a louça. Reunião de família, tem muita mulher. Para que os meninos vão ajudar? A gente faz isso sem querer no Natal. Os meninos vão brincar, vão beber um pouco lá com os tios, com os avós, e todas as meninas, na minha família é assim até hoje, todas as meninas, as mulheres, cada uma pega um prato, vai guardar. Enfim, eu tenho irmãos que ajudam também o humano, mas assim, via de regra, a mulher cuida dessas tarefas e o homem tem mais liberdade. A menina começou essa idade de paquera, puxa, quando ela beija o segundo na boca, se a mãe fica sabendo, eu tô falando da mãe, primeiro estou falando de nós, não tô nem chegando nos homens, ela se desespera. E o menino, se aos 16 ainda é bebê, dizia antigamente, na minha época, é isso, né? Boca virgem. Hoje em dia deve ter outro nome, porque a juventude cria coisas. Como é que é hoje, Felipe? É isso ainda? Então, assim, se o menino aos 16 anos ainda é bebê, a pressão, como que não beijou na boca, como que não namorou, entende? O menino tem que cumprir um papel de macho alfa desde cedo, e a menina ela é levada a entender que ela tem que ser submissa e ter alguns comportamentos cuidados, entende? E eu digo sempre, né, essa coisa de botão, eu sempre tive bastante seio, cara, eu digo da tirania do botão, né, eu me olhava no espelho, isso, todo mundo já sabe que eu ando como quero, como me sinto bem, que dane-se, né, quem gostar, gostou, azar, enfim, mas assim, eu ficava na frente do espelho, cara, fechava o botão, mas aí ficava meio esgaçada aqui a camisa, às vezes, né, mas não vou abrir o botão, eu abri o botão, chegava no lugar onde eu ia, não vou fechar, vão pensar que eu sou o quê? Eu ficava naquela tirania do botão, abre e fecha o botão da camisa. Porque a mulher sempre se sente devendo algo para alguém, né? Por causa dessas pequenas coisas, desses pequenos gestos de amor, ou porque a gente não quer que a nossa filha, quando saia na rua, seja xingada porque usa uma roupa. A gente não quer que ela seja xingada porque ela já teve 3 namorados ou beijou 2 na mesma festa. Na minha época eu nem beijava 2. Esse negócio de beijar 2, 3, 4, 5 na mesma festa é muito moderno para mim. Mas o menino faz. E é legal o menino fazer. E não é objetificado, né? A menina acaba sendo objetificada, né? Pela roupa que usa, pela essa forma... é para casar, essa não é para casar. Exato. Eu quero perguntar uma outra coisa de ti antes. Porque eu consigo olhar nos teus olhos e me sentir tão íntima, tão próxima, desde o dia que eu te conheci. E eu me espelho muito na tua luta, né? Como que aconteceu assim, quando tu era menina, jovenzinha, eu vou ser delegada? Como foi isso? Escolher essa carreira que também é tão objetivada, é tão... A mulher delegada... mulher delegada. Num primeiro momento, não se espera que ela tenha um desempenho tão bom quanto um homem, por exemplo. Por que tu escolheu esse caminho? Então, eu
escolhi, chegou um momento que eu tive, na verdade, uma inspiração de uma irmã minha, que começou a fazer direito. Eu ainda estava ali terminando o ensino médio, ainda não tinha muito bem o que eu ia fazer. Isso tinha lá os teus 16 anos. Mas é interessante, porque hoje eu lembro do meu comportamento, da forma como eu agia. Eu já era uma delegada, né? Era como se Deus tivesse preparado para isso. Eu já tinha... A justiça sempre me moveu, de alguma forma, né? E aí ela começou a fazer direito, ela queria ser promotora. E ela dizia, faz direito também, faz direito. Era minha colega de quarto, assim, né? E aí nós dividimos o quarto, né? E aí eu, mas acho que eu não quero fazer direito, não vou querer advogar, não quero ser juíza, não quero ser promotora. Daí ela disse assim, tá, tu pode ser delegada? Ela falou isso e meu olho brilhou na mesma hora, assim. Falei, tá aí, eu vou ser delegada. Foi naquele dia que ela disse, tu pode ser? Eu falei, tá aí, é isso que eu quero ser. Quantos anos você tinha na época? Isso, uns 16, 17? Isso aí. Estava ali no ensino médio, foi antes, né, de eu fazer vestibular. Né, difícil passar no concurso? É difícil, sim, né? Hoje nós estamos em outros tempos, né? O meu concurso foi de 2002, foi bem difícil, mas eu queria aquele concurso. Eu fiz outros concursos antes, logo depois de me formar ali, né? Vou fazer um concurso aqui, outro ali. Mas quando saiu o edital do concurso para delegado de polícia de Santa Catarina... Tu viveu para aquilo? Quando saiu, eu chorei, assim, eu peguei o edital, chorei e falei, é o meu concurso, eu vou passar, é o meu concurso. Sou de família pobre, né? Minha família humilde, 6 irmãos, o meu pai era praça, né, da Polícia Militar, então a vida é sempre muito difícil, né? Escola pública e... Além do concurso público ser, né, um caminho que hoje me deu tudo que eu tenho, né? Além até da minha família, né, do meu marido que eu conheci na polícia e tudo que eu tenho, foi o meu caminho de vida mesmo, assim, é uma paixão a polícia para mim. E lembrando lá atrás, mesmo antes de eu ter certeza que eu ia ser delegado de polícia, se pensar bem hoje, não tinha outra coisa para fazer, era isso. Eu olho para ti, por isso que eu digo que tem muita coisa de mim que eu vejo refletida em ti, porque eu acho que isso é muito de missão, né? E eu imagino que tu deve ter enfrentado muitos momentos desafiadores. Como é a tua relação com o medo? Eu passei algumas situações. Tipo, o homem, tu sabe que o homem é um agressor, tu precisa agir naquele momento. É claro que tu tens a tua equipe, tu tens uma estrutura, né, uma coordenação para isso, mas eu imagino que tu deve ter te deparado com alguns enfrentamentos que tu precisou fazer para proteger mulheres, por exemplo. Porque num primeiro momento, o cara que é o agressor, ele fica com ódio mortífero, se ele puder, ele dizima todas as pessoas que tiraram a mulher daquele ciclo, né? Uhum. Como é lidar com isso? Geralmente nas coisas nos trabalhos que eu costumo fazer, eu respeito muito a lei. Então, como é interessante quando você vai lá, prende um criminoso, um bandido, e ele sabe que ele fez errado, e ele sabe que tu fez tudo dentro da lei, ele acaba te respeitando. É muito da postura. É muito da postura. Então, assim, ele sabe que ele fez errado, ele sabe que nós agimos dentro da legalidade, né? Ninguém fez nenhum movimento que não pudesse ser respeitado. Então, isso eu sempre tive esse respeito, né? Mas é claro, né? Você está num plantão, chega alguém descontrolado, tu é mulher, então sempre existem aqueles momentos assim que tu precisa te impor, que tu precisa demonstrar autoridade e uma coisa certa, nunca vai ser gritando, nunca vai ser tentando... A autoridade não é no tom de voz, né? Não é. Não é isso. Isso eu descobri né, do decorrer da minha carreira, aí, que já estou chegando aí a 22 anos como delegado de polícia. O agressor, deixa eu perguntar uma coisa para ti. O agressor
depois de preso e tudo mais, ele se dá conta, ele se arrepende? Não se arrepende? Então, agora eu vou falar uma coisa interessante que é sobre os grupos reflexivos para homens. Isso é uma das coisas que eu defendo muito como política pública para melhorar esses nossos números aí assustadores. E é muito interessante que quando eles começam a fazer, geralmente são 10 encontros, né, nos municípios que tem. Quando eles começam nos primeiros encontros, eles dizem: eu não sei porque eu estou aqui. Eu nunca fiz nada, eu nunca encostei a mão nela. E eles não entendem por que estão ali. E lá pelo 8º encontro, eles se transformam completamente. Eles começam a entender que a forma como eles tratam aquela mulher, de imaginar que ela trabalha fora o dia todo e mesmo assim ela tem que chegar em casa, fazer a janta, deixar prontinha na mesa, depois ir lá, limpar a casa toda enquanto ele senta no sofá. E que se ela um dia não fizer isso e ele agir de forma descontrolada e violenta... porque ele estava nervoso, tudo bem. Exato, eles não entendem isso como violência. Então, esse trabalho que é feito no grupo reflexivo é muito interessante, porque ele não vai impor nada. Justamente ele vai trazer fatos para a reflexão. E tem um efeito bem positivo, tem uma reincidência baixíssima. Mas o que você falou no início é verdade. Os homens, eles muitas vezes, assim como a mulher não se reconhece vítima, ele também não se reconhece agressor. Ele pensa que isso é normal. É normal a posição de superioridade, de poder, né, dentro de um relacionamento. É normal para ele isso. E a partir do momento que há uma, digamos assim, desobediência da mulher a esse padrão, aí ele vai reagir. E muitas vezes essa reação é com a violência. Tu acredita que esse homem ele pode ser... Eu quero dizer para ti que eu super curto a questão dos grupos reflexivos. Tem um projeto de lei antigo da Lu, que a deputada hoje está... Tomara que... Agora está quase, tomara que ele aprove de uma vez, para que ele não seja só uma iniciativa eventual, mas que venha por meio de diploma legal. Mas eu quero te perguntar, amiga, porque tu tem muito tempo na lida disso, né, no front ali. Tu acredita que esse agressor ele pode se curar? Ele pode se tornar um ex-agressor de verdade? Eu sempre penso que cada caso é um caso. A gente precisa... muitos conseguem ser transformados, sim. Muitos conseguem ser transformados. Outros, não. Não porque eles não vão parar para refletir. Porque a natureza deles é ruim. Porque não vai parar para refletir, porque não vai... porque não quer se transformar. E tu sabe que esses dias eu fui visitar uma penitenciária, um diretor que é amigo, lá em Lages, na real. Fui lá em Lages visitar o presídio, eles são muito estruturados, tem horta, eu gosto de ver o sistema prisional com esse olhar de tomar espaços para recuperação, né? E eu estava falando com os meninos sobre isso. Eles diziam para mim que, assim, 99% a maioria das prisões por morte são crimes de feminicídio que ele tem lá. A maioria, esmagadora, assim, não me lembro mais o número, mas era bem... E ele disse que a maioria deles, ele diz assim, eu estou aqui por causa dela. O cara mata a mulher, bate na mulher, é preso, e aí ele diz assim, eu só estou aqui por causa dela, ela me colocou aqui. Ainda culpa a mulher. Ainda culpa a mulher. Isso é uma coisa muito, né, estúpida, mas eu realmente eu não vejo outra maneira, outro caminho para as pessoas que não são de todo mal, para os homens, né? A busca da recuperação por meio dos grupos reflexivos, né, amiga? E para ver como é cultural, né? Como isso é cultural, né? Ainda culpa a mulher. Você vê que foi até 2023, final de 2023, que o nosso tribunal proibiu o uso que a defesa, durante o júri de feminicídio, usasse a tese da legítima defesa da honra. Sim, até 2012 estava na Constituição. Sim. Estava no Código Penal, aliás, então, perdão. Você ter uma ideia, 2020 é muito... Até ontem, né? Continuava sendo usada essa tese para defender um feminicida. Estava lá, né? A vítima já tinha sido morta há tempos, estava lá os filhos órfãos,
Ele estava sendo julgado por um crime que ele cometeu, mas se trazia, né, a culpa da vítima. A culpa da vítima. Era ela que estava sendo julgada, né? Era ela que era julgada ali naquele júri, né? Não era ele, era a mulher que estava sendo julgada, era a memória dela que estava sendo julgada. E eu lembro sempre que, para mim, o primeiro júri que eu participei, ainda como aluna, na época que eu era estudante de Direito, foi um júri na época era homicídio, ainda não se nominava, né, como feminicídio, e a tese era a legítima defesa da honra. Caraca, é uma coisa muito louca, sim, né? Agora, eu falei ali também sobre feminicídio, né, sobre o nome, né, feminicídio. Muita gente acaba criticando, perguntando, mas homicídio já serve para todos, né, para homem, para mulher. Mas a partir do momento que a gente nomina, nós temos maior controle sobre isso. A gente sabe quantos casos ocorreram. Porque os motivos pelo qual o crime é cometido precisam ser investigados para que haja uma prevenção, né? O feminicídio, eles são repetitivos, né? Ele tem um padrão. Então, eles seguem um padrão. Por isso que ele deve ser tratado assim, dessa forma diferenciada do homicídio. Amiga, eu acho que o Estado precisa avançar também no pós-violência, né? Eu acho que, para mim, está muito claro. A gente tem que chamar a sociedade para essa questão. E eu ando muito dolorida, assim. Essa é uma questão que me incomoda profundamente. Cada vez que uma mulher é morta, essa menina de Rio Negrinho, que o namorado foi lá e decepou a mão, quase matou outros 2 colegas de trabalho, uma menina no começo da sua vida, seu primeiro namorado, gente, ela perdeu a mão. Com a graça de Jesus Cristo não perdeu a vida, mas pensa, um outro caso de uma mulher morta esse ano, porque cada vez que tem um feminicídio, eu procuro me lembrar, guardar o nome da mulher, porque não é uma mulher morta, eu fico puta quando tem uma notícia, não é uma mulher que foi morta, é a Vanessa, é a Paula, é a Joana, é agora a Catarina, né? Essas mulheres têm um nome e uma história. A gente tem percebido que, com tudo que... Eu enxergo um caminho lúcido, né? Paula, o que fazer? O que fazer? Um investimento muito maciço na educação, na formação de meninos e meninas. Eu penso que tem uma série de pequenos problemas. Esses dias um amigo sugeriu uma ideia que eu não parei para fazer um projeto de lei nesse sentido, porque eu acho que ele precisa de discussão e diálogo. Mas assim, foi casar no cartório, isso é com o judiciário. Foi lá assinar o termo. Tinha que ter um curso de casais, assim, senta aqui, querido, deixa eu te explicar. Tu sabe o que é ser marido? É assim, assim, assim. A gente não sabe que tipo de educação ele recebeu a vida inteira. E a mulher a mesma coisa. Então, enfim, mas o pós, né? A violência ocorreu numa circunstância que a gente consiga evitar o feminicídio. Esse cara não vai ficar muito tempo preso. O pós, a vida dessa mulher. Isso, eu imagino que tu deve ter conhecido muitas mulheres que ficaram nessa dependência emocional de te pedir uma porta. Esse é o grande desafio, posso dizer hoje. Esse é o grande desafio. Porque das mulheres que nos procuram, que denunciam, que procuram ajuda, muitas, a grande maioria tem dificuldade em romper o ciclo, porque é um ciclo, isso aí já foi confirmado, e se você estudar caso por caso, vai ver que é um ciclo, se repete, né? É a briga, é a tensão, é a briga, depois vem a fase de lua de mel, ela perdoa, por quê? Porque é o pai dos filhos dela, é a pessoa que ela ama, que ela está convivendo, não é um criminoso comum. Não um ilustre desconhecido. Vai lá, eles dizem, por que é tão difícil denunciar? As pessoas perguntam, por quê? Porque o criminoso ali, né, ele vive dentro da casa dela. Não é um desconhecido que furtou a bolsa dela na rua. Não é, então tá aí a dificuldade, né? E romper esse ciclo é muito difícil, porque muitas vezes a mulher é independente financeiramente, mas tem a dependência emocional. Que hoje eu digo assim que é a maior delas. É a maior delas. Então, romper isso. O que eu atendo na delegacia, a gente faz a solicitação das medidas protetivas, vamos apurar, fazer o inquérito policial, que é o nosso trabalho ali, tá? E eu encaminho ela para onde? Se ela precisar de um abrigo, tem.
muitas cidades não têm. Se ela precisar de tratamento psicológico, vai entrar na fila, né? Então é difícil. Se ela precisar de um encaminhamento, uma capacitação para o mercado de trabalho, muitas mulheres nunca trabalharam, né? Então tudo isso é preciso estar em conjunto, né? A solução para a violência contra a mulher, ela não é da segurança pública, ela passa por ali, mas ela não é. E a gente consegue agir em casos mais graves, né? Há casos graves, teve um descumprimento de medida, é um caso recorrente, a medida protetiva, só a medida protetiva não parou aquela agressão, a gente pede prisão. Eu já perdi as contas. Esse ano aí a gente já fez perto de 30 prisões por descumprimento de medida protetiva. Nossa. É muito ativo. E a nossa DPCAM é pequena, né? Considerada uma DPCAM de médio porte, né? Porque é de uma cidade de 75 mil habitantes. Eu preciso, antes de encerrar o programa, explorar contigo um tema que aqueles... Eu tenho dito, a minha fala principal sobre violência contra a mulher, e a mais firme, é esta. Não é uma pauta ideológica. Isso aqui não tem nada a ver com esquerda, nem com direita. Eu tenho protegido ao máximo, e com a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, a maioria esmagadora das pessoas, assim, gente de direita, conservador, que se diz antifeminista. Não, eu não gosto do feminismo, eu não sou feminista. Mas tu tem razão. A violência contra a mulher que morre, eu conheci aquela lá, que ela era do Bolsonaro, que morreu, que não sei o quê. Aquela que gostava mais do Lula, aquela que era rica, aquela que era pobre. Então as pessoas estão começando a enxergar que isso é um problema endêmico social da natureza humana e que não dá para meter a política ideológica, porque o PT apoia mais, o PL apoia menos. Não. Tanto é que a gente tem figuras. O próprio governo do estado lançou programas agora, a nossa governadora, nossa vice-governadora, que é também delegada, que super apoia a pauta. Então, acho que esse é um momento importante que a sociedade tem que enxergar. Mas tem algumas pessoas que tomam assim, a mulher que denuncia mentindo uma violência, e acontece, residualmente, mas acontece, a gente sabe disso, e a mulher que também é a agressora do lar, né? É a Maria da Penha invertida. Sim. Também tem casos assim. E isso constrange a luta da defesa contra a mulher, né? Como a gente pode colocar esses termos para que esses maus exemplos não tomem mais espaço do que devem nessa discussão? Com certeza a tua fala é perfeita, porque isso nunca vai ser um debate ideológico, nunca vai ser. Isso trata de direitos humanos e de preservação da vida da mulher e da família. Porque uma família que perde uma mãe vai ser totalmente destroçada. Eu já vi famílias destruídas, filhos órfãos, os pais chorando. Então, assim, qualquer uma violência que destrói a família, ela nunca vai ser ideológica. Porque todos visam, né, a preservação da família, da mulher. A sociedade não vive sem a família, né? A família desestruturada, ela causa diversos problemas e principalmente problemas relacionados à criminalidade. Esse falso denuncismo, o que a gente faz com isso? Então, sempre existiram as denúncias, né? Antes da Lei Maria da Penha, depois da Lei Maria da Penha, e existe um dispositivo penal que trata justamente desses casos. Eu já fiz muitas... Já aconteceu contigo? Já fiz indiciamentos contra mulheres por denunciação caluniosa. O que a gente insiste em falar sobre por que a violência contra a mulher precisa de uma legislação especial é por conta das estatísticas. São perto de 6% dos casos de denúncias falsas, né? Se a gente for comparar tudo isso com o número de mulheres, né, mortas nesse padrão de feminicídio, é um número ínfimo e que não ficam de lado, eles não são desprezados. Não, a mulher que faz a denúncia falsa, ela vai responder por ter feito uma denúncia falsa, vai responder por denunciação caluniosa. Isso existe lá no nosso código, né? E a gente não deixa de lado, não. Ela responde sim.
Hoje, muitas coisas acontecem hoje com monitoramento, né? Antigamente a gente só tinha palavras, testemunhas, hoje a gente tem monitoramento. Eu já recebi casos de denúncia, né, feita, eu fui agredida, e eu recebi depois lá tudo filmado, né, a outra parte me entregou que não tinha acontecido daquela forma. E a mulher respondeu por denunciação caluniosa. Só que isso não movimenta uma delegacia. Não precisaria abrir uma delegacia para isso. Entendi, porque é muito residual. Claro. Eu tenho perguntas aqui de pessoas que mandaram para mim. Tem uma que eu queria muito que a gente tem que começar a acelerar, porque estamos chegando ao fim do tempo. Amiga, aqui, ó, essa eu queria que tu respondesse. O que tu pode dizer como delegada? Eu sou mulher, eu estou sofrendo violência, eu não queria me expor, eu tenho medo de me expor, tenho medo que o agressor descubra. Eu vou na DPCAM ou eu ligo? O que eu faço? Ela tem 2 caminhos aí. Ela pode ligar para o 180 e o 180 funciona mesmo? O 180 funciona. Tudo que vai para lá para o 180 chega para mim, que é da minha área, da minha delegacia. E nós vamos checar em todos os casos. A minha equipe vai lá em todos os endereços e fala com as pessoas, e fala com a vizinhança, levanta, né? Faz aquela apuração de todos os casos, mesmo que eles venham anônimos. Então, esse é um fato, que ela pode chamar atenção para ela. Tá. Outro, ela pode procurar mesmo a delegacia para pedir orientação. Ela pode ir até lá, não com a intenção de registrar um boletim de ocorrência. Mas ela pode pedir orientação e ela vai receber viu, gente? Ir na delegacia não significa necessariamente que tu vai precisar tomar essa decisão naquele momento. Exato. Uma outra pergunta aqui que me chegou, acho que é legal tu responder. Quanto tempo que é a aflição, né? Tá bom, eu vou lá, denunciei, vai ter uma medida protetiva. Por quanto tempo a medida protetiva vai valer? Será que daqui a 6 meses, 1 ano, ele não vai estar na minha porta batendo em mim, querendo me matar e me perseguindo e tal? Como é a questão da medida protetiva? A questão da medida do tempo de vigência mudou há pouco tempo ali, inclusive. Antes, a justiça, o juiz determinava um período, 3 meses, 6 meses de validade, podendo ser prorrogado. Agora não tem mais esse tempo, esse prazo de vigência. Não, a mulher se ela quiser que essa medida seja suspensa, ela vai lá e pede. Senão ela não vai ter mais um prazo, porque se entende que se ela pediu, né, ela continua precisando daquela medida protetiva. Uma coisa que as pessoas precisam entender é que a medida não resolve nenhuma questão de guarda, nem de pensão, nem de partilha de bens. Muitas pessoas confundem com isso, né? A medida é como se fosse assim, alguém separando uma briga. Está um momento de tensão, momento de discussão, momento quente. O juiz chega e diz: parem, se afastem, não se falem, até que as coisas sejam resolvidas de maneira mais racional. É mais ou menos assim que funciona a medida. Então, ela não é para sempre, ela é provisória. Uma história que tu tenha conhecido esse tempo todo que tocou a tua alma, que te marcou muito. Ai, Paulinha, tem tantas histórias, muitas histórias. Eu atuei em alguns casos bem complicados assim, de violência contra a mulher, né? Histórias de estuprador em série que simplesmente mexeram muito com a vida de várias mulheres, né? E que eu acabei me envolvendo, acompanhando durante muitos meses, porque foi uma investigação longa. E quando nós finalmente conseguimos, né, prender aquele criminoso, aquele bandido que fez tão mal para aquelas meninas, várias, né? Foram 5 vítimas. A mãe de uma delas, essa menina, tinha assim, ó, 1,60 m, ela perdeu 14 quilos nesse processo de trauma. E a mãe dela, ela me abraçou muito, chorou muito, me agradeceu e disse assim: a nossa vida, ela tinha parado naquele momento que a minha filha foi vítima.
E hoje a senhora devolveu a nossa vida. A senhora, a sua equipe, a equipe aí da sua delegacia que conseguiu prender esse cara, colocar na cadeia, a senhora está devolvendo a nossa vida. E por isso eu estou aqui, né, te entregando aqui um pedaço do meu coração. Eu lembro sempre disso, sabe? Para nós era um trabalho, a gente estava ali fazendo um trabalho sério e também humano, né? Porque eu sempre falo que a gente não tem como ser policial brabão, a gente tem que ser humano, porque o melhor profissional é o humano. Em todas as posições. Em todas as posições. Jogue onde jogar. E esse momento ali com a mãe dessa vítima, assim, eu sempre carrego comigo, assim, sabe? É um momento que me marcou muito. Um dos momentos que me marcaram muito, assim, na minha vida. Tu acha... Tem uma pergunta recorrente que se faz para mim, por conta também da luta contra a violência, que eu não sei responder. A gente tem mais casos porque as mulheres denunciam mais, em que pese nós estejamos ainda com 75% de estatísticas de casos que não chegam para a gente. Tu acha que é porque a gente fala mais sobre o tema? Porque às vezes eu me sinto enxugando o gelo. Me parece, às vezes, que a gente não tem sido satisfatoriamente eficiente. Eu acho que a gente começa a dar visibilidade. O momento histórico que eu enxergo é assim. A gente começa a dar visibilidade. Eu acho que num futuro mais longevo nós não teremos mais esse caos. Sim, violência contra a mulher ainda vai existir, porque gente ruim é uma condição da natureza humana, mas eu acho que a gente vai, pelo menos naquilo que concerne a revisita dos papéis de homens e mulheres, a gente tem chance. Se a gente fizer tudo isso que agora já sabe que precisa ser feito. Mas hoje, no quadro de Santa Catarina, nesses 20 anos, tua sensação melhorou? Piorou? Eu vejo que, sim, as denúncias elas aumentaram, as mulheres têm mais informações. Em municípios que as delegacias são ativas e promovem esse acolhimento, elas aumentam, sim, o número de denúncias, o número de medidas protetivas vem aumentando a cada ano. Isso se deve a essas duas coisas, ao aumento de confiança nas instituições, ao aumento do número de informações e também as mulheres estão mais independentes, as mulheres estão levantando a voz, elas estão fazendo escolhas. E esse é um momento crítico, porque no momento que a mulher resolve fazer as escolhas dela, ela desagrada. O homem tem que estar preparado para respeitar que a mulher faça essa escolha. E quando a gente se depara, né, com uma sociedade que não está preparada para ouvir a voz dessa mulher, podem acontecer esses casos mais graves, assim como a gente está vendo agora, né? Então, para mim, essas duas... Gente, eu quero que vocês prestem bem atenção em mim. Tu falasse uma frase no decurso da nossa entrevista que faz muito sentido, né? Não me lembro mais em que momento foi. Nenhum pai quer que a sua filha seja morta ou sofra violência. Você fala com um pai de uma criancinha, de uma menininha, e quando ele cogita a hipótese, por exemplo, da sua filha ser estuprada, né? Assim, se revela um outro ser, assim, o instinto protetivo do pai é muito forte para com a filha. Nenhuma mãe, nenhum pai, pais e mães não querem jamais visitar o seu filho numa cadeia porque ele está preso, porque bateu na mulher ou porque matou a mulher. Ninguém. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas se tu parar para pensar assim, a concepção social, o pai e a mãe, né, o eixo da família, né, o início da família, o pai e a mãe não querem ver nem a sua filha agredida ou morta e nem o seu filho agressor preso. Esse é o ponto que une, na minha opinião, em absoluto, toda a sociedade. Se tu for parar para fazer uma pesquisa dentro de um presídio, nem um bandido vai querer que a sua filha seja violada, né? É a filha do cara. Então, é algo que ninguém deseja, ninguém quer para si. Se a gente tem esse ponto que nos une, eu acho que vale muito a pena a gente aprofundar esse tema, e eu quero que a sociedade preste atenção. Todo mundo, pessoal. Esse programa aqui não é feito para política, nem para falar de voto, nem para falar de eleição, nem de nada disso.
ele é feito para que vocês conheçam catarinenses que tiveram e têm coragem para fazer algo diferente, coragem para dizer o que precisa ser dito e tiveram a habilidade, a desenvoltura de se entregar a uma tarefa e fazer algo diferente. Eu apresentei para vocês hoje a delegada Eliane, a mulher que trouxe para o estado de Santa Catarina a Sala Lilás, que agora eu fiquei sabendo foi a criadora, a idealizadora da primeira delegacia de homicídios do estado de Santa Catarina e que tem uma jornada de vasto conhecimento no que concerne a proteção de direitos, com uma habilidade estratégica que pouca gente na liderança apresenta. Eu sempre digo que para a gente seguir e ter sucesso na vida, sucesso, seja uma professora, seja a dona de casa, seja um empresário, seja, enfim, o comunicador, a gente precisa absorver aquele desejo efetivo de mudar o mundo, cuidar da nossa fé, dessa parte que eu penso que é fundamental, imperiosa na vida de alguém, mas essa pessoa também ela tem que ter o privilégio de, ao longo do tempo, se aperfeiçoar em múltiplos talentos. Nós temos, nesse programa, muitos recados subjetivos que a delegada Eliane nos trouxe. E um deles é que a autoridade não se exerce de forma autoritária, né? Não é no grito, é na postura, é na perseverança de encontrar. E eu acho que agora eu entendi o que nos une mais que tudo. O desejo intransigente de fazer justiça, na acepção mais plena da palavra. E fazer justiça nem sempre é corrigir um problema de forma totalmente cruel, né? Fazer justiça é ter equilíbrio. Então eu quero te dizer que esse foi um dos mais legais podcasts que a gente fez pela causa, mas muito também para a apresentação da tua presença. E eu estou dizendo tudo isso por quê, pessoal? Porque a gente tem que buscar arrastar para a política e quando lá chegar a hora, buscar eleger pessoas que tenham essa percepção. E porque, lamentavelmente, Eliane, gente como tu acaba que não se candidata, entende? Não quer fazer essa briga. E gente como eu, quando vai fazer a briga, passa uma jornada. Eu estou agora nos meus 50 anos perguntando todo dia se eu tenho que continuar nisso ou não. Todo dia eu pergunto para Deus, porque a vontade de desistir é enorme. Mas vou passar para a Eliane fazer a sua fala de despedida e antes eu quero só deixar esse recado para vocês. Vale a pena. A gente tem que manter essa chama acesa da esperança. E quando a gente conhece pessoas como a senhora, como você, eu acho difícil, porque tenho que chamar como senhora pela liturgia do cargo, mas quero chamar de você, porque é como eu te vejo. Como você, Eliane, eu penso que é possível a gente entender que o mundo do amanhã, das nossas filhas, se não só para elas, mas para as nossas netas, pode ser diferente. Muito obrigada. E a palavra é contigo para a tua despedida, para o teu recado final. Obrigada, Paulinha. Eu penso que qualquer... nada que tenha a ver com autoridade nos define. Nunca. Não importa a cadeira que a gente esteja ocupando, né? Se a gente se entender como gente, a gente vai se preocupar com gente. E é esse o que me move todos os dias. Aqui, né, coragem, né? Coragem para dizer, eu digo com toda certeza, assim, que a minha maior coragem que eu descobri quando eu me senti mais vulnerável. Quando eu vi que eu tenho fraquezas. E quando a gente assume essas fraquezas, né? E sabe transformá-las em coragem, aí é que a gente cresce, aí é que a nossa voz aumenta, e aí é que a gente é respeitado. Então, eu deixo esse recado, assim, né? Olhe para as suas vulnerabilidades que você vai descobrir, né, o tamanho da tua força, com certeza. É isso, então, pessoal, chegamos ao fim de mais um Coragem para Dizer, com essa mulher extraordinária, e obrigada a você que nos segue nessa caminhada.
Daqui mais uns dias a gente já se encontra de novo, né, Wellington? É isso, Lipe. Muito obrigada a todos e todos. E não esqueçam, essa pauta, essa não é uma pauta só da gente, das mulheres. É uma pauta que tem a ver com humanidade, tem a ver com famílias. E, meninas, muitas dicas ficaram aí. Se porventura você está precisando de ajuda, de um conselho, procura uma amiga, procura alguém próximo de você. Se não vai a uma DPCAM, você tem o 180 para ligar, procura um canal. Chegou a hora de dizer basta. Beijo, que Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau.